índice pecuário já caiu 11%. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. E hoje nós recebemos os analistas políticos Gustavo Gayer e Renato Barros. Ainda estamos esperando a entrada do Renato. Gayer, muito obrigada por aceitar falar com a gente. É um prazer mais uma vez participar aqui do Jornal da Cidade Online, Camila, bater um papo com você, com o pessoal. Obrigado, Alê, pelo convite novamente. Uma honra também fazer parte hoje no painel com o Renato, né, que eu acompanho sempre. E uma das pessoas que até me inspirou a abrir o canal, a começar a falar no YouTube também. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Renato chegou. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Agora tá melhor, que a internet tá... Tá. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Uma honra estar aqui de novo e estar com vocês aí, viu? Boa noite, pessoal do chat. Vamos começar. Gustavo, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, bateu de frente com o ministro do STF, Cássio Nunes, e disse que não ia abrir as igrejas na Páscoa. O ministro acionou a Polícia Federal e Calil arregou. Qual a sua opinião sobre isso? Eu lembro quando o STF, no ano passado, tomou aquela decisão inconstitucional de retirar poderes do presidente, distribuir para prefeitos e governadores. Eu lembro que um comentário que eu fiz várias vezes é isso aqui é a abertura da caixa de Pandora, né? É uma coisa que você começa, é o início da ruptura constitucional. Agora se tornou normal no Brasil não respeitar instituições, não respeitar a lei, não respeitar a Constituição. E o que nós estamos vendo agora são prefeitos que se julgam mais poderosos do que presidentes e ministros do STF. Porque, afinal de contas, se o STF não respeita a Constituição, não respeita a presidência, porque outros líderes, outros cargos do executivo deveriam respeitar alguém? Isso é um exemplo, né, o do Alexandre Calil. A gente está vendo esse conflito acontecendo em todos os estados, com o Ministério Público, prefeituras que não aceitam os decretos dos governadores, governadores que estão intimidando prefeitos. Aqui mesmo em Goiás, isso é um caso recorrente, onde o governador manda a polícia militar intimidar prefeitos, cidades onde o prefeito fala que não vai acatar o decreto. Agora, o Alexandre Calil, ele já tem uma tendência autoritária acima da média, né? A gente percebeu isso em vários momentos, na entrevista dele com Roda Viva. É uma entrevista que agora ressurgiu recentemente, quando ele fala que, basicamente, ele fala que não gosta de igreja, não gosta de quem vai na igreja, que gosta mesmo de ir para bar beber. Então, é essa pessoa que se ergueu, que se levantou contra o ministro do STF. A pergunta que eu gostaria de fazer é, se fosse qualquer pessoa da direita, ou conservador, ou qualquer um que se atrevesse a não agir de acordo com a caixinha ideológica da imprensa e fizesse isso, como seriam as manchetes nesse momento? Seria impeachment, manifestação na rua, black bloc botando fogo em carros, que a gente já conhece, né? Agora, eu acredito que o Alexandre fez isso, a Camila e Renato, na tentativa de ser aquele primeiro, né, de levantar um movimento, sabe? Não, eu vou ser o primeiro a ir contra o STF, que todos os outros prefeitos vão comigo, e eu vou poder liderar. Ele deu ele quis dar uma de Dória, digamos assim, né? Só que aparentemente não deu certo. Os prefeitos não teve adesão de outros prefeitos, ele ficou sozinho. Tanto é que no mesmo dia ele arregou, né, retrocedeu, quando o Cássio Nunes emitiu uma liminar, mandou a Polícia Federal e o PGR, né? Eu falei, olha, esse cara está desrespeitando uma decisão do ministro do Supremo Tribunal. E aí, não vão fazer nada? Bom, nesse momento o Calil arregou, retrocedeu e vai tentar recorrer agora no plenário. Mas, para terminar, o que ele não entendeu, e eu li o tweet dele, é que ele fala assim, eu vou seguir a decisão do plenário, tipo, ignorando a decisão liminar do Cássio Nunes. A questão é que o Cássio Nunes, ele não anulou a decisão do plenário. Ele simplesmente singularizou a questão da religião, né, da fé, que é inviolável, que esta está fora do espectro da decisão do plenário. Essa é uma coisa que não pode ser cerceada. Ele simplesmente lembrou que a Constituição já afirma. E o Calil quis usar uma brecha, né, uma questão de semântica para falar, não, eu vou ficar agora junto com o plenário. Só que o Cássio não foi contra o plenário. Ele simplesmente reforçou algo que já está na Constituição.
Renato Barros, o que você acha de um prefeito que fala não para o STF? Ah, gente, eu tô dando risada desde ontem, né? Eu falei, ele agora tá querendo dar uma de machão, né? Eu chamo ele de Calígula, viu, Gustavo? Né? O Nicolas também. O Calígula, ele falou agora, né? Agora eu vou arrebentar a boca do balão. Agora eu vou mostrar que eu não vou obedecer esse ministro aí que eles estão chamando já, né, o bolsonarista, né? E todo aquele que contrapõe as ideias deles, eles querem classificar de alguma forma para dar um motivo para que eles não obedeçam aquilo, ou não concorde, ou taxe a pessoa como um extremista e tal. E o que me chama muita atenção é o seguinte, é para as pessoas ficarem atentas com o que é que está acontecendo, né? Eu já vi termos sendo publicados de cristofascistas, né, chamando os cristãos de cristofascista. Então, ou seja, se você segue o que é que está na Bíblia, você já se torna um fascista. Isso é um passo para a perseguição aos cristãos, né? Você vê todo esse movimento acontecendo. Aí você vê um cara que essa resistência dele, essa, né, pseudo-resistência dele em abrir as igrejas, é o que o Gustavo deixou bem claro aí, é porque o cara realmente não gosta, né? Ele não gosta. Então, ele não tá tomando uma decisão mediante ao que é bom ou ruim para a sociedade, né? O que vale ou o que não vale. Ele está tomando uma decisão baseada no que ele gosta ou não. E essa não é a função dele, né? Ele é um funcionário público, ele é funcionário do povo, então ele tem que ver o que realmente é para o povo, né? E eu chamo a atenção também para essa questão da Páscoa que estamos vivendo, né? Hoje, para que as pessoas prestem atenção. Essa atitude do Calil, ela abre essa discussão, né? Mostra que o Bolsonaro, mais uma vez, tem razão quando ele afirmou sobre a cristofobia, né? Mais uma vez ele tem razão. E, pasmem, né? Você tem o regime lá vermelho do Xi Jinping, os caras do Partido Comunista que perseguem os cristãos, que destroem igrejas, que estão reescrevendo a Bíblia de acordo com os preceitos socialistas, olha isso. E o ano novo deles, né, o ano do boi, foi comemorado nas redes sociais, forçado, né? Eu lembro de entrar no Instagram e eles colocarem lá aquela figurinha para as pessoas comemorarem e tal. Você vê algo assim e fala, meu, o que está acontecendo? Nunca teve isso. E, de repente, a Páscoa, você não vê nada, né? Não vi na própria Google, não vi do Instagram, não vi do Facebook, as redes sociais se calaram, algo que não acontecia. Como a questão do termo Semana Santa, também tiraram aí, colocando feriado de Páscoa, né? Então, o que está acontecendo fica muito claro. E a atitude desse prefeito reflete a esse movimento que é para destruir aí, né, os preceitos judaicos cristãos do Ocidente e perseguir. É pertinho do que nós já estamos vivendo. Eu vou pedir para a produção colocar em tela um vídeo sobre um padre de Limeira. Se a produção puder colocar, que eu vou perguntar sobre esse vídeo. Tá filmando, Isabel? Eu não. Tá tirando foto, alguma coisa? Agora eu tô gravando. Vai, vai ser algemado? Ah, não. Aí é demais, né? Homem, glória, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bate isso, só. Ah, depois você manda para mim mandar para a Andréia. Eu falei, pode processar eles. Faz isso, faz mesmo. Dá para você pegar o que você faz lá dentro? Abaixa. Tenho. Abaixa, relaxa, fica olhando para trás. Para quem não sabe, esse é o Padre Júlio, e tem um outro padre polonês no Canadá também que
tirou a polícia de lá. Eu vou pedir para a produção colocar, se puder, por gentileza. Get out of this property immediately. Out. I don't want to hear anything. Out of this property immediately. I don't want to hear a word. Out. Out. Out of this property immediately until you come back with a warrant. Out. 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 Out of this property. Immediately out. Immediately go out and don't come back. I don't want to talk to you. Not a word. Out of this property. Immediately out. I don't care what you have to say. Out. Out. Out of this property, you Nazis. Out. Out. Gestapo is not allowed here. Immediately, Gestapo is not allowed. Out. Do you understand English? Get out of this property. Go. So go. Go. And don't come back without the warrant. Out, Nazi. Out. Out. You understand? Nazis are not welcome here. Out. And don't come back without the warrant. Do not come back without the warrant. You understand that? You're not welcome here. Nazis are not welcome here. Gestapo is not welcome here. Do not come back, you Nazi psychopaths. Unbelievable, sick, evil people. Intimidating people in a church during the Passover. You Gestapo, Nazi, communists, fascists. Don't you dare coming back here. Can you imagine those psychopaths? Passover, the holiest Christian festival in a year, and they're coming to intimidate Christians during the holiest festival? Unbelievable. Eu virei fã desse padre, ele é um padre polonês no Canadá que botou a galera para correr, mas o padre Júlio, ele acabou preso em Limeira e foi preso por estar fazendo uma missa na sexta, apenas com 20 fiéis, num local que cabem 800 pessoas. Pergunto e vou começar pelo Gustavo. Abrir igrejas e escolas não podem. A gente não aguenta mais falar sobre isso. O cidadão não pode trabalhar. Mas, por um outro lado, Gustavo e Renato, nós temos bailes funks, a Cracolândia, entre outras situações que podem estar ocorrendo sob os olhos das autoridades e ninguém fala nada. Como você vê isso? Bailes funks, transportes coletivo também, e as aglomerações midiáticas que os governadores preparam para poder tirar fotos vacinando as pessoas. A gente não pode esquecer dessa aglomeração também, só que parece que nessa o vírus não se propaga. O Dória, toda semana, coloca ali 100 pessoas todas juntas para poder vacinar alguém e fica lá brincando no tweet, eu vou te vacinar, Dória vai vacinar você. Que nível é esse que a gente chegou, gente? Agora, olha, esse padre polonês, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Ele, por ser polonês, ele experimentou, e pela idade dele a gente percebe, ele vivenciou tanto o nazismo quanto o comunismo na Polônia. Polônia, você sabe que por um período foi dominada ali pelo nazismo e depois veio os comunistas e dominou a Polônia. Repare que quando ele vai falar desse pessoal que, de forma autoritária, tenta impedir que ele possa exercer a sua fé, ele chama eles de nazistas, comunistas, fascistas. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu na pele, experimentou num país que ficou sob o domínio dos nazistas e comunistas. E ele, pela experiência dele, vê todos como se fosse uma coisa só. Que é outro ponto que a gente debate há tantos anos já, né? Mas ele é um cara que sabe muito mais de nazismo e comunismo que eu, que você, que qualquer um que está assistindo aí, colocou todo mundo no mesmo balaio. E outro ponto, você nunca viu segurança pública, polícia, agindo com essa eficiência para prender bandido, para ir atrás de criminoso, para fechar a boca de fumo. Nunca! Parece que só trabalhador, só pessoa cristã que é tratada dessa forma humilhante. Se fosse um criminoso e se sentisse oprimido, nossa, os advogados do PSOL já estavam na porta lá impedindo, levantando bandeira e defendendo essa pessoa. Mas como é um padre,
como é um cristão, ou em milhares de casos que a gente está vendo no Brasil, como é um trabalhador, cidadão de bem, não merece nada, é o chicote com toda a força. Né? E a segurança pública sendo usada como capataz de governadores, sem... Essa é outra parte que me deixa muito entristecido. A polícia militar está se deixando transformar, está se deixando... Gente, tanto tempo a gente lutou para reconquistar o respeito que a esquerda tentou destruir da nossa força de segurança pública, dos policiais civis, da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Foi tantos anos de luta para a gente tentar desconstruir aquela imagem que a esquerda coloca nas faculdades, na educação, na imprensa. E aí os governadores conseguiram destruir todo esse trabalho de anos em meses. Né? E a Polícia Militar não pode continuar aceitando isso. Mas é o que nem o Renato falou, é uma perseguição clara contra cristãos. Clara. Camila disse, no baile funk pode, nos pancadão pode, no ônibus não tem problema, governador aglomerando com pessoas para poder tirar foto vacinando, não tem problema. Agora, colocar 20 pessoas num recinto que cabe 200, 400... 800. 800 pessoas, gente. Imagine você num estádio de futebol com só 100 pessoas ali dentro. Mas seria mais ou menos isso. E isso leva a pessoa a ser presa ou perseguida. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso aqui já está virando a China. Eles aproveitaram a pandemia para aplicar ferramentas de engenharia social de forma que as pessoas agora aceitem. Né? Antes, as pessoas não aceitavam, mas aí eles conseguiram incutir o medo no coração do brasileiro e as pessoas estão abrindo mão das suas liberdades, direitos fundamentais. Eu não falo nem direito constitucional, não, porque está acima da Constituição. O direito de poder trabalhar é um direito natural. É uma coisa que ela é direita, é do seu direito, não importa em que país você esteja, não importa quem tem escrito a Constituição. É a forma que você pode sobreviver e manter a sua família. Nós estamos perdendo direitos naturais. E para terminar, estas pessoas que prendem, as pessoas que assinam esses decretos, essas pessoas que os fiquem casistas, todos, pare para perceber, são financiados, recebem, né, tem salários garantidos que são pagos através dos impostos que nós somos obrigados a pagar através do nosso trabalho. Só que agora a gente não pode trabalhar, mas temos que continuar pagando imposto que vira salário dessas pessoas que nos impedem de trabalhar. Está totalmente invertida a situação nesse país, no mundo, né? Renato, como você vê essa situação em que comemorar o dia mais importante para os cristãos se tornou um crime? Se o povo ainda não percebeu, né, que se trata de uma ditadura, está na hora de perceber, né, está na hora de acordar. Porque a hora que acordar pode ser que está lá dentro de um campo de quarentena, né, que vai ser chamado assim, que na verdade é um campo de concentração. É muito triste ver o que está acontecendo. Uma pergunta que eu quero deixar no ar para o pessoal pensar e raciocinar sobre isso é o seguinte: estamos em um evento natural, que ocorreu naturalmente, e estão tirando proveito disso? Ou estão tirando proveito de um evento que foi criado artificialmente, justamente para tirar esse proveito? Essas são as perguntas que você tem que pensar e meditar sobre isso. Fato é que qualquer resposta que você der, evento natural ou artificial, a resposta ela se dará mediante aproveitar realmente o momento para impor uma ditadura a nível global. Né? Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Então é a nível global. Então, chegamos a um tempo, olha o que nós estamos discutindo numa live. Se um padre pode ou não fazer uma missa. Se um pastor pode ou não abrir sua igreja. Né? O que é que está acontecendo? O que falta? Quem é que pode parar isso? Né? De vez em quando também muito da culpa é do povo, realmente, que elegeu esse tipo de governantes que estão aplicando isso. Né? Como é que o Calil foi reeleito? Ah, mas foi a urna eletrônica, tá? E por que não briga para reverter isso? Porque aceita passivamente as coisas. Acaso você combate ditadura com democracia? O que é que falta para esse povo acordar? Muito também é culpa de um povo que fica com medo, acovardado, né? Fica esperando e terceirizando responsabilidade. Ah, porque o Bolsonaro vai fazer para mim. Ah, não, porque o meu youtuber favorito vai fazer para mim. O que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Entendeu, gente? Então está na hora de todos nós colocarmos essa consciência, falar assim, não, peraí, eu vou dar um basta nisso. Vamos parar com isso. É só você olhar para os Estados Unidos da América. Eu falei isso há alguns meses. Falei, vocês verão um fenômeno. O Biden assumindo, dentro de pouco tempo, vai estar tudo controlado. Olha lá. Está tudo controlado. Que coisa. Né? É um caso, agora deu... Né, os números bem baixos, são baixos os números, e a vida está fluindo. Vai lá ver na Flórida como a vida está fluindo.
né? Estados lá, democratas, é uma coisa assim bem nítida para as pessoas analisarem. Estados democratas, coordenados pelos democratas, que se tornou uma esquerda radical nos Estados Unidos, os dados sempre lá em cima, casos, mortes, lá em cima, estourando. Estados republicanos, os dados lá embaixo, controlado. A Flórida é um caso que ninguém quer se espelhar, né? Interessante isso, né, Gustavo? Ninguém quer se espelhar. Você viu do Texas também? Exato, Texas. Por que não se espelham nesses casos? Ah, mas porque não está pondo uma ditadura, né? Aí eu pergunto, eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, o Estado, quando avança retirando liberdade, ele volta atrás? Nunca, nunca, a não ser com muito sangue e muito sofrimento. É que nem na droga, o poder é uma droga, né, Renato? Eles vão adquirindo mais poder, nunca retrocede. Não pense que você, vou abrir a mão dessa liberdade aqui temporariamente, mas o Estado me prometeu que daqui 6 meses ou daqui 15 dias eu vou ter ela de volta. 15 dias. Lembra dessa história? Estamos aí há mais de um ano. É só 15 dias, né? Vamos lá acreditar em Dória. Gente, o cara que me grava um vídeo hoje em Campos do Jordão, todo de preto, a mulher toda de preto, o cara tá de luto. Hoje é o quê? É a ressurreição, né? O cara tá lá de luto, né? O cara tá de preto, porque eu estou aqui, né? Enquanto você não tem dinheiro nem para sair de casa. E não pode, né? Mesmo que tivesse, não ia poder. Aí ele tá lá em Campos do Jordão, porque ele precisa se recompor, né? Porque como a Bia, né? Que ela chama de pandemia, né? Nem pandemia, né? Ela chama de pandemia, a Bia Dora. Ela precisa, né, relaxar, porque eles estão na linha de frente, coitado. Eu tô morrendo de dó, eu fico emocionado quando o Dória fala, né? Aquela cara de pau. E ele fica com essa brincadeirinha, vou vacinar, eu lanço um desafio. Vem você aqui, Dória, tenta me vacinar. Eu quero ver, mas vem você. Eu quero ver se é macho realmente, né? Porque no Twitter, na internet, é cheio de machão. Aí eu chamo o Dória. Tô em São Paulo, Dória, vem você. Vamos tentar aí, vamos ver se você é o cara mesmo. Eu vou agradecer aqui aos superchats, inclusive o André falou o seguinte: lamentavelmente a nação brasileira está pagando a conta por ter desperdiçado seu valioso tempo com futebol e novelas durante décadas, e agradecer ao superchat do Paulo Eduardo Rodrigues de Oliveira, muito obrigada, e vou pedir para a produção colocar este vídeo do João Dória para que vocês possam assistir junto com a gente, para quem não viu. Olá, pessoal, bom dia. Hoje, domingo de Páscoa. Antes de tudo, feliz Páscoa para você. Estou aqui ao lado da Bia, minha esposa, da minha família, em Campos do Jordão, lugar que nós gostamos muito. Tenho tido pouca oportunidade de vir aqui, mas quando venho, tenho essa boa sensação de paz, de equilíbrio, a mesma que deve prevalecer num domingo de Páscoa. Também um domingo de oração, um domingo de reflexão. Para você e sua família, uma feliz Páscoa. É isso, Bia? Isso, feliz Páscoa a todos. Tchau. Feliz Páscoa a todos. Como você vê ali a animação, né? Feliz Páscoa a todos. Inclusive, Gustavo e Renato, hoje o Google não fez nenhuma menção à Páscoa. Eles sempre fazem menção a todas as datas, inclusive o Ano Novo Chinês, que tem uma deputada federal, a filha do Garotinho, a Clarice Garotinho, querendo colocar no nosso calendário como data oficial brasileira para que seja comemorado o Ano Novo Chinês. Os filmes sobre a vida de Cristo, que eram comuns na TV aberta nessa época, sumiram da grade, não passaram Eles querem mesmo apagar o cristianismo? Isso faz parte da agenda do novo normal, do grande reinício? Aquele jornalista, o Conte, eu não lembro os 2 primeiros nomes dele, né? Mas ele lançou uma matéria agora falando o seguinte: pessoas que acreditam em Jesus Cristo é que nem crianças que acreditam em Coelhinho da Páscoa. Isso aí não é um caso aleatório, um caso separado da imprensa, né? Desse jornalismo que a gente chama. Essa aí é uma pessoa que já perdeu ali o limite e já fala o que todo mundo ali dessa mainstream media pensa. Mas todos pensam da mesma forma. E há, sim, uma mobilização para apagar todas as datas, todas as comemorações, todos os símbolos cristãos da nossa sociedade. É o grande obstáculo do Estado totalitário. Enquanto nós tivermos como autoridade máxima Deus, Cristo, nunca o Estado vai ser a autoridade máxima. Isso não é uma coisa inusitada que eles estão tentando fazer aqui no Brasil. Primeiro que a esquerda nunca teve ideia nenhuma, a esquerda brasileira. Eles sempre copiam de outros lugares, né? Isso é o modus operandi de todo
projeto de poder totalitário. Você tem que destruir qualquer autoridade pré-existente em uma nação para poder se tornar a autoridade máxima. E o que são as autoridades que nós temos hoje na sociedade? Nós temos Deus, Cristo, nós temos a nossa religião, a nossa fé, e nós temos os nossos pais. Ou seja, o pai e a mãe, a família, a autoridade familiar. Esses são os dois grandes obstáculos, né? E o que nos une? O senso de pertencimento à pátria. Então, você tem essas três colunas, aí você tem uma sociedade saudável. A esquerda, para chegar no estado totalitário, para fazer com que as pessoas abdiquem dessas autoridades e aceitem um estado divino, que é isso que eles querem, tem que apagar todo mundo. O Google é um exemplo muito interessante, né? Ele faz uma alegoria, lá naquela página inicial, para datas religiosas do mundo inteiro. Tem indiana, mas na principal, do Ocidente, da qual a sede do Google está, onde ele está, não há nem sequer uma menção. Não podemos esquecer a secretária de Educação do Dória, no ano passado, durante uma entrevista, dizendo que eles iriam tirar do calendário escolar a palavra Cristo. Ou seja, nós temos antes e após Cristo, ano Domini, iria ser tirado. Seria era moderna, era pré-moderna. Por que essa gana, gente, olha só, sério, em tirar a palavra Cristo do nosso calendário? O nosso calendário é assim, é antes e depois de Cristo. Só que agora não. De acordo com o Dória, o seu governo, a sua Secretaria de Educação, não deve ter isso, deve ser pré-moderna e pós-moderna. E a gente vê isso acontecendo em todos os lugares, né? Todos os lugares. Passar a palavra para o Renato. Esse é o jornalista, é o Sérgio Conte, da Folha, e ele disse que felizes os que acreditam em Cristo, como as crianças no coelhinho da Páscoa. Renato. Eu lanço um desafio. Hoje estou lançando um desafio, né? Eu duvido ele escrever sobre o Islã. Será que ele tem coragem? Isso eu também duvido. Será que ele tem coragem de falar contra o Ramadã? Será que ele tem coragem de falar contra Maomé? Eu lanço. Aí mostra para mim que realmente ele é um cara imparcial e que ele tá, não, eu estou aqui apenas opinando, né? Vai lá e faça toda uma matéria sobre o Islã. Eu quero ver se ele tem coragem. O que o Gustavo falou é muito importante, porque você vê que as redes sociais, elas comemoraram o Ramadã, né, quando tem as questões do Islã, o Ano Novo Chinês, né, indiano, tudo quanto é lugar. Quando chegou a Páscoa, não comemorou, justamente agora. Se eu não me engano, o ano passado eles chegaram a colocar, se eu não estou enganado. Justamente agora. Por quê? Porque nós estamos agora, realmente, agora as pessoas têm que entender o que era teoria de conspiração está parecendo realidade. Nós estamos na implantação já da Agenda 2030 da ONU, que ela vem toda fantasiada, toda linda. Você lê, né? O cara fica emocionado, fala, meu, só tem palavra bonita, como é que eu vou contrapor isso aqui? Mas lá dentro, naquilo ali, tá embutido toda essa agenda globalista, né? E a questão ali chave é o quê? A questão de fé, né? Você quebrar a fé. E o Ocidente está em guerra, estamos enfrentando uma guerra, e muitos não entenderam. É a destruição do Ocidente que eles querem. Essas pautas, um exemplo aqui, que não dá nem para aprofundar, porque senão vão falar que é preconceituoso, que isso e aquilo, olha como que está até a coisa. Mas uma das pautas, essa questão LGBT, ela é aplicada nos países do Ocidente. Vai lá dar uma olhada nos países lá da Ásia, por exemplo, Oriente Médio, vê se é aplicado. Vai ver o que a China está fazendo. Lançou agora um programa para fortalecer a masculinidade dos meninos, porque eles estavam ficando muito afeminados e tal. Isso é contra o Renato, Ocidente. E a China também falou que homossexualidade é uma doença. Isso, olha aí. Até o ano de 1990, o homossexualismo estava na lista de doenças da OMS. Isso eles anulam, né? Ninguém lembra disso daí. Até o ano de 90, tá? Mas, enfim, o que está acontecendo é isso, é a destruição dos valores judaicos cristãos no Ocidente, a destruição do Ocidente para vencê-lo de dentro, né, para fora. É isso que está acontecendo. Então, toda essa engenharia internacional está vindo. E o que é tudo isso? Esta é a famigerada nova ordem mundial, onde teremos essa religião humanista. E aí eu chamo a atenção dos amigos, irmãos católicos aí. Não falo contra a sua religião, mas contra o que está sendo feito, porque pessoas foram infiltradas lá dentro para cumprir essa missão, inclusive o Papa Francisco, que hoje está liderando essa questão de destruir esta religião que é voltada a Cristo, a Deus. Ele está transformando, e você pode pegar naquela publicação que ele fez, Fratelli Tutti, recentemente,
Você vê as palavras-chave lá, é fraternidade e humanismo. Essas duas palavras que eles sempre utilizam. Esta é a nova religião globalista que eles querem construir. E é voltado ao ser humano. É por isso que Cristo está sendo anulado da história. Eles querem anular. Vão mudar livros, vão mudar as escrituras, vão mudar tudo. Tá certo? Para quê? Para que as pessoas se voltem a adorar o humano, não a Deus, não a Jesus Cristo. E isso está acontecendo. Então, esses detalhes, a Google não colocou ali a comemoração da Páscoa. Olha, estão se referindo agora não mais Semana Santa, agora é o feriado. Olha, esses detalhes já é parte disso tudo que está sendo implantado. É em doses homeopáticas, só que agora o negócio começou a avançar de uma forma mais forte. Por quê? É a Agenda 2030. O que está sendo feito hoje é para chegar a uma escadinha, até chegar em 2030, quando o Fórum Econômico fez aquela propaganda agora recentemente, onde ele disse: 2030 você não terá nada, mas será feliz. Eu quero saber que mundo é esse, que não tem nada de ser feliz. Já tentaram isso várias vezes, né? Exato. Eu vou pedir para a produção colocar em tela aqui uma matéria da China, da Jovem Pan. China lança programa para prevenir a feminização dos meninos. O Ministério da Educação está incentivando as escolas a cultivar a masculinidade dos alunos através das aulas de educação física, que devem ser preferencialmente ministradas por ex-atletas, ou seja, homens com corpo bem definido, com foco de vida, que sabe a importância da masculinidade e do testosterona em alta. Mas a esquerda ficou bem quietinha, a China não foi acusada de transfobia, homofobia e qualquer coisa com fobia. Eu quero agradecer, eu fico lendo o chat ao mesmo tempo, eu me confundo. Eu quero agradecer ao superchat da Sônia Rezende, do Carlos Eduardo, que disse o seguinte: boa noite, sou de Limeira, e digo, esses guardas municipais não têm poder de polícia, portanto, não podem prender ninguém. Mas eles estão fazendo, Paulo. E o Paulo também diz: respeito todas as religiões, mas lembro que o judaísmo não reconhece o Novo Testamento, ou seja, Jesus Cristo. E estou fechado com vocês e o Brasil. Renatinho, vou começar com você. Enquanto o Brasil ultrapassa 1 milhão de vacinas por dia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela mesma, diz que o ritmo de vacinação da Europa, desenvolvida, responsável e progressista e exemplo para o mundo, sigam a Europa, é inaceitavelmente lenta. Inglaterra, Itália e Espanha têm mais mortos por milhão do que o Brasil. Isso é o tal do genocídio? Pois é, né? Agora eu quero ver a cara dos detratores aí de plantão, né? Do quanto pior, melhor, né? Que querem o caos, que semeiam o caos, porque é onde eles se fortalecem, né? As pessoas têm que ter essa consciência de que pessoas como o João Dória, esses caras, a esquerda radical brasileira, né? Porque tem esses isentões, né? Tem o esquerdinha leve e tem o radical, né? Esses dois estão vibrando com isso. É como o Lula falou, né? Ele agradeceu por ter aparecido esse bichinho aí, né? Porque agora o povo sabe que precisa do Estado. Então eles comemoram o caos, eles comemoram cada morte que acontece, mas eles falam o quê? Né, do politicamente correto. Né? Então, olha, estamos defendendo vidas, olha, queremos vacinas, queremos aquilo, mas eles estão desesperados porque o Brasil está avançando nessa questão. Ainda mais com a entrada agora das Forças Armadas, né, que vão começar também a participar da questão da vacinação, nós veremos um recorde atrás de recorde de vacinação diária. Né? Então, para quem quiser tomar a picada lá, vai lá, toma a picada lá e acabou. Né? E quem não quiser, também tem o direito. Essa é a livre escolha, né? E é isso que eu defendo. Eu, pelo menos, estou fora e acredito que será, né, ad eternum essa questão. Essa daí eu não vou tomar, não. Mas, enfim, é um recorde, né? Essa é a eficiência que o governo está tendo. E aí eu chamo a atenção que, mesmo diante dessa pandemia, Bolsonaro sendo atrapalhado por tudo e todos, sendo sabotado, STF tramando contra ele, pessoas até dentro ali do governo tramando contra ele. Ele consegue disponibilizar mais já de 500 milhão de vacinas compradas, ele consegue mandar produzir dentro do Brasil, né? Essa que é 100% brasileira, né, americana, né, igual a do Dória. Ele consegue continuar fazendo obras
Presta atenção, isso é muito importante. Continua fazendo obras, gente. O governo federal não parou e fica só lutando pela vacinas. Parece que a vacina é a única pauta agora que importa, né? O resto, nada mais existe, né? Não tem outro setor, é apenas lutar agora pela vacina. Eles acham que vão ganhar voto com isso, principalmente João Dória. Então, continua fazendo obras e, com tudo isso acontecendo, começa a bater recorde de vacinação. E ninguém comenta, né? Olha lá, o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de vacinas por dia. Não, mas a Europa, olha, veja bem, né? Vamos ver aí, olha, os Estados Unidos, os casos lá baixaram, olha como que está a questão. Então, tudo para negar qualquer tipo de eficiência, qualquer coisa que possa favorecer o governo de Jair Bolsonaro, eles vão tentar esconder. É por isso que até hoje eles não noticiam uma obra que o governo fez. Vocês perceberam isso? Cadê o Jornal Nacional falando uma obra que o governo federal fez? Enquanto todos os outros estão parados. Governos estaduais só pensam em trancar o povo e dar vacina. Tranca e dá vacina. Só isso, não faz mais nada. Então, mostra mais uma vez a eficiência do governo Bolsonaro. Gayer, você que citou a China aí sobre os meninos serem treinados para serem meninos, é engraçado como eles querem uma coisa para o mundo, mas dentro do país deles aí não, né? Aí é tudo bem certinho e tradicional. Como você vê essa questão da Europa, Gayer? Primeiro, essa questão do combate à feminização dos meninos, né? Assim, reforçando a masculinidade. A China já está tomando cuidado para que não aconteça com eles o que está acontecendo conosco. Esse movimento que eles estão percebendo no Ocidente, os chineses não são bobos, gente. Não são bobos. É um grupo, é um partido comunista que é inteligente e muito mal intencionado. Eles estão percebendo que uma das fraquezas do Ocidente agora são homens incapazes de defenderem a si mesmo, a sua comunidade, a sua família. Isso aí é o que vai, não é nem a questão do exército, bélica, economia. O que mais enfraquece uma nação é a falta de pessoas dispostas a defendê-la. E o que nós temos hoje no Ocidente é essa pandemia de homens feminizados e de mulheres masculinizadas, que não são mulheres, que a gente já sabe, que não se dedicam à família, que acabam tendo aqueles filhos cheios de problemas mentais, que a gente já conhece todas as estatísticas, né? Eles estão precavendo e já intercedendo agora para que isso não aconteça na China. Mas, ao mesmo tempo, os países que veneram, as pessoas que veneram a China, não falam nada disso, mas tentam implementar isso aqui no nosso país, né? Essa guerra à masculinidade, que é um caso muito sério, gente. Essa guerra que existe hoje no Ocidente contra a masculinidade tóxica, isso é um caso muito sério. Nós precisamos de homens dispostos a dar as suas vidas para defender, primeiro, sua própria integridade física e direitos individuais, sua família, sua comunidade, sua nação, nessa sequência, tá? Nessas camadas. As obras que o Renato falou, achei interessante, Renato. Foi o ano que mais se fez obras no Brasil. As pessoas não sabem disso. O ano em que mais se fez obras no Brasil foi o ano de pandemia, lockdown, diminuição, aumento do desemprego. Por quê? Porque foi um ano onde o governo trabalhou com eficiência. Foi isso, essa é a grande diferença, né? Foi a eficiência. Falando de vacina, para uma pessoa hoje acreditar que o Brasil está devendo ou passando vergonha no quesito ritmo de vacinas, ou porcentagem de pessoas vacinadas, ela tem que ser uma pessoa extremamente intelectualmente preguiçosa. Ou ela quer acreditar nessa narrativa para reforçar uma visão de mundo que ela já foi doutrinada a adotar. Porque a verdade é que o Brasil, isso eu não falo com exagero, está dando show. Nós estamos dando um show, principalmente porque o governo federal está conseguindo esses resultados apesar das ações de governadores e prefeitos. Aí eu imagino se todos estivessem em sintonia, nós estaríamos hoje 100% vacinados. Essa é a verdade. Então vamos lá. O Brasil é o primeiro lugar no mundo no quesito número de pessoas vacinadas que não tem produção própria de vacina. Vai passar a ter agora, certo? Mas dos países que não têm produção própria de vacina, nós somos número 1. Entre os 10 países mais populosos do mundo, em porcentagem de pessoas vacinadas, nós somos o número 2, perdemos apenas para os Estados Unidos. Entre os 10 países mais populosos, nós somos o segundo, perdemos apenas para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos eles produzem a própria vacina em território deles e nós não. Nós temos uma porcentagem de vacinados maior que a China, que tem vários laboratórios produzindo, vários, e foram um dos primeiros laboratórios a lançar no mercado a vacina. Então, assim, nosso ritmo de vacinação vai passar da União Europeia. A União Europeia está vacinando 1,5 milhões por dia
e nós vacinamos na última contagem 1,1. Nós vamos passar a União Europeia. Países de primeiro mundo, extremamente ricos, que produzem vacina ali naquela região também, e nós vamos passar a União Europeia, que está ficando para trás, tá? Fracassaram completamente no seu plano de vacinação, mas eram usados como os grandes pioneiros no combate à pandemia. Angela Merkel, recentemente, eu adoro lembrar isso, porque dá um gosto, né? Pediu desculpa pelo lockdown. Mas vamos lá, se a gente começar a falar de todos os erros deles e dos nossos acertos, a live ficaria só isso. A verdade, para terminar, gente, às vezes eu ficava me perguntando assim, cara, por que foi? Só pode ter sido intervenção divina, Bolsonaro ter ganhado em 2018. Hoje eu acredito que foi para isso que o Bolsonaro foi eleito. Eu sinceramente acredito que o Bolsonaro... Houve uma intervenção no coração e nas mentes do povo brasileiro para que Bolsonaro ganhasse justamente para esse momento. Porque pensa comigo, gente, se fosse um Haddad, olhe para a Venezuela, olhe para a Argentina, 42% de pobreza. Pessoas estão desenterrando galinha para comer, galinha morta. Se o Bolsonaro não tivesse ganhado, eu não sei o que seria da nossa... essa live não estaria acontecendo, porque provavelmente nós estaríamos agora nas ruas caçando cachorro para comer. Ou em algum campo de contenção. Não pode falar concentração, porque aí ofende, tá? É contenção. De reeducação. De reeducação, isso, desculpa. A Carla Andréia diz, presidente deve fazer uma convocação, todos irem agora para as ruas. Carla, se ele fizer isso, o STF prende ele, né? Do jeito que a gente está indo com a segurança jurídica do país, ele sai preso. Ivo Lesser, cuidado com vacinas. Aguinaldo Timóteo tomou, 2 dias depois passou mal e morreu. E na cara dura a mídia diz que foi Covid, que os casos aumentam e só a vacina resolve. O governo desconhece o perigo. Muitos youtubers também. Nós já vamos falar sobre a vacina, Ivo. Renato, falando ainda em Europa, nós tivemos protestos essa semana e Macron fechando tudo outra vez. Parece que a gente está num loop, né? Parece que está num loop. Parece que 2021 vai ser na reedição de 2020, né? Parece que está pior, né, Renato? Parece que elevou o grau agora. Elevou o grau, né? Estão subjugando a humanidade, né, gente? Isso que está acontecendo estão subjugando a humanidade, eles fazem uma questão de teste, né? Até onde vai a aceitação da massa, qual o grau de resistência. Enquanto a gente está debatendo aqui, existem aí, dentro de governos, engenheiros sociais, né, só medindo aí o que está acontecendo, como que é a reação, a porcentagem que nega a vacina, a porcentagem que aceita. Estão analisando a sociedade, o quanto eles vão aceitar e quantos estão dispostos a aceitar tudo isso, né? Então, aí, como o Gustavo colocou, né, a Merkel já assumiu que errou, né? Aí a mídia passa um pano, dá aquela escondida e tal. O Macron também é outro que só vem aí decepcionando já há muito tempo, né? Quando foi eleito, deu até uma esperança lá para muitos e tal, e só veio decepcionando. E agora o povo francês vai sentindo na pele, né? Então, só depende lá também do povo. Quando é que o povo vai para cima? Porque na Alemanha teve novas manifestações agora, aconteceram, né, novas manifestações, mas não é de hoje. Então, o que é preciso fazer mais para que este problema acabe? O que é preciso? É isso que as pessoas precisam se perguntar. A massa, a grande massa que está indo para as ruas, precisam se perguntar. Olha, estamos indo, não está surtindo o efeito necessário. Como é que nós podemos fazer agora, a partir daqui, para surtir o efeito necessário? Será que tem que ser igual à Ucrânia? Não sei. Será que tem que ser como o quê? O que é que tem que ser feito? Só depende do povo, né? A escravidão é uma situação que aceita ou não também. Olha lá, tem até as imagens aí, né? Isso daí são as cenas dos protestos na Alemanha. Então lá, o povo vai lá, né, tal. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito prático? Porque já faz tempo que estão indo para a rua, né? Qual é o efeito prático? Olha lá, carregando até uma cruz, né? Então, bem interessante essa manifestação. Então, gente, é isso que a gente precisa entender, né? Porque a agenda que eles possuem é realmente essa agenda de opressão, desse novo normal, né? Esse novo normal é nada mais, nada menos o grande reset, a nova ordem para o mundo, né? Que se trata de controle do cidadão. Aí, ao passo que toda essa ditadura vai avançando, estão surgindo formas de controle, como vocês estão vendo aí, por exemplo,
o passaporte de vacinas. Olha as ideias. Então, você poder acessar estabelecimentos comerciais, eventos esportivos, shows, só se você for vacinado e tiver lá o seu passaporte verde, né? Eu achei muito interessante que o governador DeSantis, lá da Flórida, ele já disse, aqui não vai ter passaporte, né? Então, já uma grande notícia, né? Tem que ocorrer. Esses governantes que não estão alinhados com essa pauta de controle do cidadão, tem que se levantar. E aí uma pergunta que eu deixo, né? Que esse assunto não dá para entrar tanto a fundo, né, no YouTube, infelizmente, mas vocês estão vendo, né, o que aconteceu com o Agnaldo Timóteo, o que vai acontecer e o que está acontecendo já, e já aconteceu com vários cidadãos, que após as 2 doses, ou no intervalo das 2, a pessoa vem a falecer. Sempre está sendo atrelado ao Covid. Então, o que é? A vacina não imuniza? Pergunta, né? Perguntar não ofende. Ela não imuniza? Então, se ela imuniza, se eles responderem, não, sim, imuniza. Então, o que matou ele? Então, no Covid, foi a vacina? São perguntas que tem que fazer. Então, quem quiser servir de cobaia, para mim, a escolha é de cada um. Porque quando você entra na Pfizer, está escrito lá com letras garrafais, experimental. Ou seja, um experimento em escala gigantesca está sendo feito diante dos olhos do povo. E sabe o que é mais triste, Gustavo, Camila? Sabe o que é mais triste? É ver, literalmente, pessoas brigando por isso. Eu quero, me traz para mim. Então, a própria Bíblia fala, né? Tem várias passagens que me remetem a esse momento, né? O mundo jaz no maligno. Jaz é o quê? Morreu no maligno. É do maligno, está ali, né? Você também tem a passagem que fala, né, que ai dos guias cegos, né, que conduzem as pessoas. Então, estão sendo conduzidas para o precipício e ainda estão agradecendo a esses guias cegos. Lá na frente nós vamos ver, né, já estamos vendo o resultado disso tudo. Lá na frente nós vamos ver quem é que estava realmente certo sobre tudo isso. Patrícia Farias, nós já vamos falar sobre o Mamata Connection. Eu preciso destacar aqui o comentário do Emerson antes de passar para você, Gustavo, porque é triste, mas é engraçado. Não reclamem, poderia o estado de vocês estar pior. Fátima nem é a governadora de vocês, o RN sabe o que é sofrer. Renato. Eu queria saber só, até hoje estou perguntando onde está o dinheiro que ela recebeu. Cadê o dinheiro que ela recebeu? Não tá, Gustavo? Cadê o dinheiro, Gustavo? Aí vai ver o Eduardo Leite também usou para quitar a folha de pagamento dele lá. Falou, Fátima, me empresta aí que eu tenho que quitar a folha de pagamento aqui. Ou então o Flávio Dino usou o dinheiro da Fátima para construir os motelzinhos lá dos presídios, entendeu? É cômico, é triste, mas é cômico, né, gente? É um absurdo, cara, é um absurdo. A gente tá perdendo a capacidade de chocar e de indignar, sabe? Isso aí é preocupante, porque eles vão aumentando o tom, a gente vai... Cara, isso é absurdo o que eles estão fazendo com o nosso país, o dinheiro, onde que foi parar esse dinheiro? Olha, o governador Wellington Dias, né, soltou uma agora falando assim que foi perguntado para ele por que tem tantas doses distribuídas e só esse número de doses que foram aplicadas. Aí ele tentou falar porque era questão que tem que segurar um lote, uma quantidade de doses para aplicar a segunda dose. Só que o cara se embananou nos próprios números dele. Eu estava lendo agora esse artigo. 5 milhões de pessoas já receberam as 2 doses, certo? E daí ele aplicou 7 milhões de doses pela primeira vez de uma, só que ele recebeu 34. Aí, pela conta dele, ficam 10 milhões de doses sem ninguém saber onde que foi parar esses outros 10 milhões de doses. Cadê? Ah, não, mas é porque eu não soube. Cara, é assim, é tanta mentira, é tanta roubalheira. E essas vacinas de mentira, gente, eu não aguento mais receber esses vídeos todos os dias. São centenas de vídeos enfiando uma agulha lá, a pessoa não injeta nada, tira a agulha e guarda. Aí eu quantas pessoas estão achando que estão vacinadas, mas não foram vacinadas? Sabe, é isso que me dá vontade de, às vezes, eu não sei mais o que falar, eu já... Essa agora da vacina que o Renato mencionou. Lembra na Europa, quando começou as vacinas com os velhos lá e começou a morrer muitos velhos? Teve até um asilo que morreu um monte de velhos do asilo depois de ter recebido a primeira dose. Aí a imprensa falou o quê? Não, eles morreram de velhice. Eles eram velhos, morreram de velhice. Pois bem, acho que eu vou entrar no caso da cidade serrana aqui do Brasil. Posso, Camila? Claro.
Bom, Gabriel, então deixa eu botar aqui o vídeo do Timóteo mandando uma real aqui sobre o comunismo, e você já entra na história da Serrana, a gente coloca o Twitter da Flávia. Gayer, antes mandou bem, né? Arrebentou. Antes de passar a palavra, eu só quero esclarecer aqui uma coisa de um comentário criado pela grande mídia e repetido exaustivamente pelo pessoal que tem uma certa preguicinha de pensar ou até de pesquisar. Em nenhum momento o presidente Bolsonaro se recusou a adquirir os 70 milhões da Pfizer ou de qualquer outra vacina. Inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países, em agosto, a colocar dinheiro para financiar pesquisas e produção de vacina e reservar a sua cota. O que aconteceu foi um atraso entre enviar os insumos para a aprovação na Anvisa, com tudo que a Anvisa pede para que essas vacinas sejam usadas em humanos. Mesmo assim, nós lideramos os primeiros lugares do mundo. Por gentileza, Gustavo. Obrigado, Camila. É esse tipo de desinformação que a gente tem que lutar todos os dias, né? Essa preguiça intelectual das pessoas que leem uma manchete na extrema imprensa e forma e consolida aquilo como se fosse uma posição, uma opinião, e daí sai vomitando isso como se fosse um mantra. Eu sinto pena dessas pessoas. O trabalho que isso nos dá, né, Renato? É tanto trabalho que isso nos dá para tentar resgatar essas pessoas, eu chamo de calabouço ideológico. Elas se trancam ali dentro com essas narrativas, essas falácias, e é tão difícil resgatar essas pessoas, mas a gente não pode desistir. Camila, Renato, todo mundo, a gente não pode parar, a gente tem que continuar. Esse Daniel aí, Daniel, se Deus quiser, o seu cérebro vai ser iluminado pela verdade ainda, e quando a verdade chegar, meu amigo, eu te garanto que você nunca mais vai voltar atrás e nunca mais vai acreditar no que a imprensa fala. Qual foi a pergunta, Camila, que eu ia falar? Das vacinas. Não, vamos falar das vacinas. Preste atenção nisso aqui. Você que está acompanhando agora, aproveita e compartilha esse momento da live, que agora isso aqui é fenomenal. Olha só, quando o Butantan decidiu que iria vacinar lá com o Dória e tudo mais, eles escolheram uma cidade para servir como cidade modelo. O objetivo era vacinar rapidamente todo mundo dessa cidade, para poder usar como caso de sucesso, tipo para poder falar assim, olha, aquela cidade foi vacinada e os números diminuíram e a gente salvou vidas e vamos usar. A cidade escolhida se chama Serrana, em São Paulo. Inclusive saiu na imprensa quando, primeiro, vacinaram 100% da população com a primeira dose, e depois saiu na imprensa de novo, cheio de manchetes flamboyant, como é que fala? Escandalosas, quando vacinaram 56% pela segunda dose. Ou seja, 56% da população dessa cidade está imunizada, correto? No mês seguinte dessa vacinação em massa, o número de óbitos aumentou de 2, nós estamos falando de uma cidade de 60 mil habitantes, de 2 óbitos para 20. Estava assim, o número de óbitos. Um mês foi 0, um mês foi 2, um mês foi 4, um mês foi 2. Vacinou todo mundo, foi para 20. Essa cidade que foi escolhida para ser o caso de sucesso, agora eles estão tentando esconder que ela existe. Eles estão tentando fazer de tudo para tirar a cidade Serrana do mapa. Só que se você for lá na Secretaria de Saúde deles, eles emitem lá o boletim epidemiológico, você vai olhando os números, aí você olha o mês da vacina, o número, pô, explodiu. Aí eu fiz um vídeo e falei, eu só quero que alguém me explique. Assim, se a imprensa pudesse conceder um dos seus especialistas para explicar isso, né? A Renata tá... Camila, pode falar aí agora, você está mostrando? Não, estou mostrando o quadro, você pode falar. Olha só, pessoal, na coluna lá da direita, óbitos. Você vai vendo que tá 0, 2, 3, 6, aí vem o pico do ano passado, que foi em julho, em agosto. Depois começa a cair. 7, 3, 0, 2, 4, 2. Aí em fevereiro e março foi a vacinação em massa da população dessa cidade. Olha o número de óbitos pulando de 2 para 20. O máximo que já morreu na cidade foi justamente no mês. E nós estamos falando, é isso que tem que ficar claro, da cidade número 1 em porcentagem de pessoas vacinadas. Número 1 no Brasil, que tem a maior parte da população vacinada com as 2 doses. E não é de qualquer vacina não, viu? É da Coronavac, que tem os seus 50% de eficiência. Só que você vai olhar no Chile também. Fizeram um estudo lá, a vacina não produz o número de anticorpos suficientes. É muito baixo, certo? E não é preparada para as outras variantes. Resumindo, o Dória tentando pavimentar o caminho dele para a presidência, isso tem que ficar bem claro.
causou a morte de milhares de pessoas, obrigando o país a ficar refém de uma vacina de baixa eficiência, porque já assinou contratos, como vocês sabem, mas ele é o queridinho da imprensa, que nós vamos falar agora, né? Por que será que ele é o queridinho da imprensa? Pagou, cala a boca, né? O antagonista, o Dória é o queridinho da imprensa? Renato, essa resposta é com você, meu querido. A imprensa, ela se porta como cortesã, né? Um nome bonito aí, né? Quem paga, leva. Essa é a realidade, né? A extrema imprensa, né? Não a imprensa na sua totalidade, mas a extrema imprensa, ela se porta como cortesã, né? Política. Então, é um leilão, né? Quem dá mais? Quem dá mais, levou, e essa pessoa vai virar capa até de revista, né? Segurando a vacina, né? Pagando bem, né? A gente até mente. O Trump chamava o Kim Jong do Rocketman, né? O Dória é o homem vacina, né? Esse daí, ele acha o tarado das vacinas, né? Ele acha que vai ganhar alguma coisa com essa propaganda, né? Ele cria o caos, ele cria o cenário de caos, ele cria a desgraça, aí ele apresenta a falsa solução. E esse é o problema dele. Ele buscou a falsa solução num país que é famoso por falsificar tudo, né? Por copiar tudo, por roubar segredos científicos, né? Tecnologias de outros países, que nada cria, tudo se copia. Então, como é que você pode apostar num produto para salvar vidas vindo de um país como esse, né? Então, fica claro o grande erro dele. Esse é o erro ou é a previsão? Porque em agosto de 2019, eu chamo o Dória de um profeta, né, pessoal? Viu? Você que não sabe... o João Dória, vou contar para vocês. João Dória, ele é um profeta, né? Esse cara, ele profetizou. Em agosto, ele adivinhou tudo. Em agosto de 2019, João Dória estava lá no País Vermelho, na China, fazendo negócios, né? Fazendo o seu escritório por lá. E na época, né, ele apareceu algum espírito para ele e falou para ele, né, que num futuro próximo teríamos uma pandemia. E ele precisaria, naquele momento, nessa revelação, ele recebeu de que ele deveria fazer uma parceria do Butantan, justamente do Butantan, com a China. E, de repente, ali em agosto de 2019, ele fez, meses antes da pandemia se iniciar, né? O que foi, assim, muito estranho para alguns, né? Mas eu diria que foi um profeta, né? Ele recebeu uma revelação, então ele agiu conforme isso, né? Agora, essa é a pergunta que fica. Como é que você aposta, né, numa vacina que é 50%, né, cara coroa? Você vai lá e toma uma, cara coroa, né? Vamos ver. Se der certo, beleza. Se não der certo, tô lascado. Né? E aí esse caso que o Gustavo mostrou é a prova cabal de que a vacina, assim que eu chamo, né, a Coronavac do Dória, o resultado, infelizmente, é aquela questão, né? O preço da ignorância muitas vezes é altíssimo, pode ser até a morte. E nesse caso é o que nós estamos presenciando, porque queira ou não queira, eu desafio qualquer um. Eu sei que tem os agentes do Dória lá, mas tem pessoas mesmo ainda agradecendo ao João Dória pelo que ele está fazendo e se disponibilizando a ir lá, né? Vamos levar essa picada dele aí, porque ele é o cara. Então, o preço da ignorância pode ser até a morte. E, infelizmente, é o que nós veremos, né? Eu tenho visto, e aí eu deixo aqui para o pessoal novamente, pesquisem sobre o doutor Van den Bosch, o doutor belga, que está avisando o que é que vai acontecer sobre essa questão de vacinação em massa durante a pandemia. Aí Gustavo, eu fico impressionado com o seguinte. Antigamente, uma vacina para ser desenvolvida seria uns 5 anos, 6, 7, 10 anos. Hoje, em menos de 8 meses, surgiram várias opções, mas não surgiu um remédio. Remédio não. Olha que estranho. Um remédio não surgiu, mas várias opções de vacina surgiram, todas aí no mercado. Opa, conseguimos. E o pior, pessoas ainda reclamando que demorou muito. E pedindo, né? Eu quero, me dê. E mal sabem, né, o que é que está preparado. Né? Infelizmente, não dá para falar muito aqui, senão, né, já sabe, né? Tem que tomar cuidado, né, Renata? Cuidado, Renata. Eu vou só pedir para a produção colocar a chamada em tela para mostrar o que a gente está falando saiu, tá? Né? Já que o pessoal adora uma grande mídia, tá na grande mídia, Revista Oeste.
Estudo no Chile mostra que vacinados com Coronavac têm baixa quantidade de anticorpos. Pesquisa apresenta dados sobre a resposta imune dos vacinados, o que, pelo menos agora, não foi divulgado pelo Instituto Butantan, matéria escrita pelo Fábio Matos, e nem será divulgada, ele está prometendo essa divulgação há tempos. Já que vocês estão falando aí do João Dória, calça apertada, calça vac, todos os apelidinhos, ele diz que para derrotar Bolsonaro, ele vai se juntar até com Lula, o que casa aí com a nossa matéria, aí com a nossa pergunta sobre o Mamata Connection, Gustavo. Gente, o Dória que conseguiu... O Dória hoje só é o Dória porque ele levantou a bandeira do anti-Lula, do anti-PT. E agora ele faz uma declaração dessa. Eu sempre falo, dentre essas pessoas, eles todos, apesar de ir na frente das câmeras e na vida pública, tentarem apresentar uma certa animosidade, rixa, atrito, confronto, todos eles se aceitam coexistirem porque todos tiram proveito do sistema corrupto. Então é uma biosfera de pessoas de má índole, de mau caráter, que aceitam a existência um dos outros porque sabem que se for esse no poder, eu recebo minha parte. Se for esse no poder, eu recebo minha parte. Inclusive, o ódio deles com Bolsonaro é porque nós, e conosco, né, o povo brasileiro, que a gente teve o atrevimento de ir lá e jogar um cara honesto, né, no meio das catracas, das roldanas do poder, que atrapalhou tudo. Então, a gente vê o Dória falando que vai sentar com o Lula, mas isso é uma parcela, a ponta do iceberg. Nós estamos vendo o fundador do MBL dizendo que vai votar no Lula. Nós estamos vendo Mandetta, Ciro Gomes, Amoedo, Frota, tudo juntos numa live para fazer a frente pela democracia. Amoedo e Ciro Gomes, um que se diz liberal e o outro que é um ditador pago pela China. Ou seja, todos estão aceitando se juntar para derrubar o cara que atrapalhou o sistema, que está atrofiando o sistema e está causando crise de abstinência em toda a imprensa brasileira. Aí falando em imprensa, né? Hoje, eu acompanho uma pessoa no Twitter e ela fez um trabalho investigativo fenomenal. Saiu um recibo aí mostrando que a Fundação Padre Anchieta pagou, né, o Manhattan Connection um valor de 8 milhões. Espera só um minutinho, Gus. Se a produção puder colocar para o pessoal acompanhar junto aqui com a gente a thread da Bela Ana. Pode seguir, Gai. Isso, essa aí, ó, a Anitta, mas não é a Anitta do funk, não, gente. Essa pessoa fez um trabalho fenomenal. Eu até fiz um vídeo, coloquei o link no meu vídeo dela para todo mundo ir lá e seguir ela no Twitter. Ela foi seguindo o fio. Primeiro tem o contrato. Aí vocês estão vendo o contrato, Fundação Padre Anchieta, passando para o Manhattan Connection, 8 milhões de reais. Daí ela foi ver que empresa que é essa, que está lá, ó, Blend Negócios, Divulgação e Editoração. Reparem a data que está aí. Só volta e mostra só a data, naquela imagem anterior. Quero que vocês olhem, presta atenção. Data desse contrato aí, extrato de contrato, dia 29/12, tá vendo? Vai para a próxima imagem. Esse aí é o cadastro nacional, é a formação da pessoa jurídica da empresa que recebeu o valor. Essa empresa foi criada um dia antes de ter recebido dinheiro. Vocês têm noção da rapidez que é isso? A empresa foi criada um dia, no dia seguinte recebeu 8 milhões de reais do Dória. No dia seguinte. E o diretor dessa empresa, tem o nome dele aí embaixo, em algum lugar. O diretor dessa empresa, Geraldo da Silva, se eu não me engano, ele é também membro de uma Inbrooks e essa imagem de baixo aí, ó. Gilberto da Silva. Gilberto da Silva. O Gilberto da Silva, ele é membro de uma empresa que cedeu um lugar de vice-diretoria para o presidente da TV Dória poder trabalhar. Olha a troca aí. Não. Bom, é o seguinte, o fio tá tudo aí, basta você seguir que vocês vão ver que é descarado, troca de favor, uso do poder público para benefício pessoal e a compra da imprensa. A imprensa comprada, não há dúvidas, a documentação está aí, os links estão aí para você olhar. Criar uma empresa para receber verba pública no dia seguinte, dar vice-diretoria para o dono da TV Cultura lá do Dória. Gente, é impressionante o que eles são capazes de fazer. Impressionante. E tá tudo aí.
Então, aí você entende por que agora o Diogo Mainardi, o antagonista, né, elogia o Dória o tempo inteiro, fica brincando lá no Twitter, vacina eu? Oi, vacina eu? Eu vou vacinar você. Agora ficou claro por que eles estão desse jeito. Estão enchendo o bolso de dinheiro público. Enquanto você não pode trabalhar, enquanto você perde tudo que você conquistou na sua vida, você ainda assim é obrigado a pagar imposto esse que vai para o bolso desses jornalistas que lutam pelo fica-em-casismo, né, pelo quarentenismo histérico. Travou aqui. Renato, o que você acha de tudo isso, meu amigo? Acho que se eu falar tudo o que eu penso, vão me chamar de extremista, né? Mas eu vou me controlar. Porque meu sangue ferve, gente. Eu fico revoltado com isso. Eu não tinha ciência dessa thread ainda. E é revoltante, né? É revoltante você ver que é descarado. Aí eu sempre pergunto isso, mas eu sei a resposta, né? Infelizmente, mas eu pergunto por ironia, sei lá. Onde está o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê as investigações contra o Dória? Por que a investigação contra o Dória não avança? Por que não acontece? Cadê? É descarado o que ele está fazendo e, ó, com dinheiro público. Porque é fácil, né, você pagar os outros com dinheiro público, né? Não é seu? Né? Com dinheiro do contribuinte, né, melhor dizendo, né? Não é seu. Enquanto o povo está aí sem trabalhar, as pessoas estão passando necessidade, aí esse pilantra vai lá levar uma cesta básica para uma senhora para ficar fazendo foto, se promovendo ainda em cima da senhora. Então ele deixa ela na miséria, na fome, e vai lá dar uma cesta básica para tirar foto e falar que está ajudando, né? E cadê? Ninguém vai fazer nada? Até quando isso vai durar? Até quando? Até onde isso vai? Tá na hora, pô, tá na hora de se levantar, né? E fazer o que tem que ser feito. Porque não dá para aceitar um cara fazer um negócio desse. E aí esses bandos de jornalistas, viu só? Esse é o exemplo de cortesã, né? Cortesã política aí da extrema imprensa. Quem paga, leva. Você pagou, isso é lógico, não vai ser criticado. Então eu duvido um cara desse criticar. No outro dia o contrato tá quebrado, o dinheiro, opa, acabou o dinheiro, acabou. Ou o cara tá fora, coloca outro no lugar dele e acabou. Então é uma vergonha. O Dória aprendeu muito bem, né, com o Lula. Ele se dizia anti-Lula, mas na verdade ele é igualzinho, ou até pior, né? Ele é tudo o que ele dizia combater. Esse é o João Dória. Então ele disse que eu sentaria até com o Lula, né, para derrotar o Bolsonaro, derrotar aquele que ele usou o nome para se promover, que foi o eleitor de Bolsonaro que elegeu ele, e sentar Dória, né? Porque ele usou esse termo. A gente sabe já das suas opções, a gente sabe o que você faz, né? Então não precisa ficar, né, dando declaraçãozinha assim. Então, meus caros amigos, tá na hora desse povo dar um basta, porque nós não aceitamos mais. O Bolsonaro, ele veio e incomoda tanto esse Estado profundo brasileiro, porque o nível da política brasileira, dos políticos, era lá embaixo. Era a vala. O Bolsonaro, ele veio e levou o nível. E hoje o povo não está aceitando, grande parte dele, político que seja menos que o Bolsonaro. No mínimo, o cara tem que ter caráter, tem que ser honesto. No mínimo. Né? Então eles querem trazer, eles se juntam agora como um bando. Isso é bom, porque está tirando a máscara. Olha o Amoedo, né? Que o Gustavo falou. Amoedo sentando junto com os mesmos, né? Que ele diz, não, eu sou contrário desses caras, temos ideias diferentes, e está sentando com os mesmos. Então se mostra que mostra o quê? São todos iguais. É tudo a mesma laia. Isso é bom. Né? De toda essa crise, temos que tirar também os pontos positivos, porque as máscaras caíram e nós sabemos como funciona. Então, essa extrema imprensa, pessoal, você tem que desligar. Esse site você não tem que acessar, não dá clique para eles, porque eles sobrevivem justamente porque ainda tem quem acessa e quem dá voz para esses caras. Você tem que anular totalmente. Se você quiser ficar desinformado, você fica vendo a extrema imprensa. Essa é a realidade. Renatinho, inclusive o João Dória, ele chegou no nível de falta de caráter, né? Porque a gente fala psicopata, o pessoal, é doente, é psicopata. Não, ele não tem caráter mesmo. Nem ele, nem Bruno Covas, só a título de informação, o Bruno Covas tirou o vale aluguel de mais de 1.000 famílias, inclusive que estão desempregadas agora, no meio dessa crise econômica, e João Dória despejou mais de dezenas de famílias que moravam no antigo leprosário aqui de São Paulo, e para quem pensa que eles estavam de forma irregular no terreno,
não estavam. O Estado deixou as moradias para eles que são ex-pacientes e muitos ex-funcionários por direito. É deles aquelas construções no terreno, mas João Dória falou que não, que quer de volta e dezenas de famílias vão para as ruas. Somando os 1.200 do Bruno Covas, mais umas 400 famílias do leprosário, temos aí quase 2.000 pessoas nas ruas agora no mês de abril. Gustavo Gayer, Bolsonaro desarmou uma bomba essa semana que passou e houve troca nas Forças Armadas e troca de 6 ministros. Como você viu essa mudança? A esquerda, claro, não gostou muito. O que mais me chamou a atenção nessa mudança, todas as vezes que ia haver alguma mudança no governo, a imprensa já começava a ventilar. Porque sempre teve, repare bem, sempre teve alguns que... Bom, aqueles que não sabiam guardar muito bem segredo, né? Que trabalham ali junto com a imprensa. E a gente sempre via algo ventilando antes. Dessa vez, Bolsonaro... Por que eu gostei dessa mudança? Porque ela não foi divulgada antes. O que isso mostra? Que parece que ele entendeu, descobriram quais são as pessoas ali infiltradas, e agora o governo começou a trabalhar e deu aquela limpeza mesmo, né? A imprensa ficou chocada. Como assim? Ele trocou 6 e a gente não estava sabendo de nada? Cadê as nossas fontes? Cadê as nossas fontes? Bom, aí que está a questão. Para mim, o que essa mudança indica é justamente que esses que não trabalham, que estavam ali dentro, mas não trabalhavam pelo Brasil, foram descobertos, foram retirados. E aquela coisa, né? Está se aprumando, as coisas estão se aprumando, e colocou 3 comandantes agora das Forças Armadas alinhados com o presidente. O presidente estava ontem ou antes de ontem, não sei, passeando com o ministro da Defesa na motoca dele lá em Brasília, para tomar uma sopa, bota o ministro da Defesa para lavar o prato. Eu fico rindo desse cara. Botou, tem que lavar o prato aí, tá ok? Aí tá lá os caras lá com a jaquetinha de couro lá, parecendo aquele tiozão em crise da meia-idade, né? Compra Harley, sai lá e tal. Mas eu já adorei a sintonia entre os dois. Aí na sequência, olha que maravilha, na sequência, decisão, vamos colocar as Forças Armadas para vacinar. Nossa, a imprensa tá em surto. Os governadores e prefeitos, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora para roubar as doses? Como é que nós vamos fazer agora para manter a narrativa? Meu amigo, acabou a brincadeira. Colocou as Forças Armadas para vacinar, rapaz do céu, nós vamos chegar a 2 milhões, 3 milhões por dia, né? Tudo depende da produção da Fiocruz e da capacidade de importação de insumos também, a gente sabe disso, são vários fatores que tem que estar muito bem alinhado, né, para essa máquina funcionar. Colocar as Forças Armadas para vacinar é a mesma coisa que ter colocado o Tarcísio para asfaltar. Você viu que o cara, se não segurar ele asfalta as praias, né? Ele asfalta o quintal da sua casa. Agora nós vamos ver as coisas realmente decolando, que nem o Paulo Guedes falou assim, pessoal, ó, dá só 60 dias aí que vocês vão ver as coisas, muita coisa vai mudar, muita. E agora a imprensa está precisando desenvolver narrativas, né? Eles têm que desenvolver. A última agora foi a viagem de férias do Bolsonaro, gastou não sei quanto. Olha os outros presidentes, gastavam muito mais. Bolsonaro gosta de viajar, ficar quieto lá naquela choupana dele, que o cara é simples, mas que é relógio Cássio. Mas resumindo, sair do rumo aqui. Eu estou muito otimista por essas próximas semanas agora. Mas, ao mesmo tempo, essa força que luta contra o governo sabe que agora tudo está engatilhado para dar certo. E aí que é o perigo. É o perigo deles partirem para, assim, não há limite, né? Mas tomarem decisões irremediáveis para impedir que essa prosperidade aconteça. Então, ao mesmo tempo que eu estou otimista, eu estou apreensivo. Renato Barros, sua vez, Renatinho. Eu diria que o chicote vai estar lá para alguns aí. Eu sei que com essas mudanças aí que o Bolsonaro fez, eu inclusive fiz os vídeos sobre isso, né? Pegou todo mundo de surpresa, gente. Eu falei, caramba, meu, que coisa, né? Porque quando eles acharam que venceram, derrubamos o Ernesto Araújo. Acabou. Agora a Tabata Amaral, né, já estava no Twitter toda serelepe. Agora é o Rodrigo, é o Salles, é fulano, é Damares, já começou a mirar os outros. De repente, mal sabia ela, né? De repente, pum, muda tudo e as Forças Armadas colocam as pessoas certas que realmente estão alinhadas com ele. Esse é o medo de todos esses bandidos da nação aí. Eu chamo assim, são bandidos que estão aí, né? Organizações criminosas, né? Esse é o medo.
Por quê? Porque agora, efetivamente, as Forças Armadas estão totalmente alinhadas com o comandante, que é o presidente Jair Bolsonaro, desde a cabeça até a cauda. Então, esse é o desespero. E vai começar o quê? Pelo que o Gustavo falou, pela questão da vacinação. Nós veremos aí coisas grandes acontecendo e muitas vacinas que estão sumindo, né, não sumirão mais, também vai dar desespero aí, né? Porque, e tem muitos que não explicaram ainda, né? O ministro da Saúde já pediu explicações, até agora nada. Tem também a PGR que pediu explicações das questões dos hospitais de campanha, também nada, de alguns governadores. Então as coisas vão começar a mudar. Eu diria que eu também estou otimista com os próximos dias, com as próximas semanas. E eu também eu vou mais além com essa mudança. Eu queria saber até do Gustavo isso daí. Muitas das decisões que nós tomamos hoje, nós pensamos lá na frente. Eu queria saber, eu acredito também, eu queria saber do Gustavo aí. E da Camila também, queria perguntar para a Camila, quero saber a opinião dela. Queria saber, porque eu vi dessa forma, o Bolsonaro fez essa mudança, e eu lembro de uma declaração dele nos Estados Unidos, ele falando, eu ganhei no primeiro turno. E o que eu estou vendo hoje no Brasil é um cenário de fortalecer o cachaceiro, sabe o Molusco cachaceiro? É de fortalecer ele porque ele é o único que eles podem fingir uma falsa popularidade. E aí, eu acredito que essa mudança também tem a ver lá com 2022, com coisas que estão sendo preparadas, até por declaração do próprio presidente Bolsonaro. Será que eu estou certo ou errado? Não, você está certíssimo, Renato. Só quero responder aqui a pergunta do João Mendes, que perguntou quanto que Lula gastou em Cuba. Ele gastou numa viagem de 30 dias, 163 mil reais aos cofres públicos, do nosso bolso, nossos cofres, e foi a viagem mais cara de um ex-presidente no ano de 2020. Então, foram 163 mil reais. E quanto à narrativa aí do Lula, Renato, claro que eles estão contando que nós não teremos o voto impresso, espero que eles estejam errados e que nós consigamos, para poder eleger Lula aos moldes que elegeram Biden. Gus. Exato. Renato, concordo. Você descreveu exatamente. Você deu uma de Dória agora, você foi profeta. É isso mesmo. Faz isso comigo, não. Vai ver se vocês são parentes e não sabem. Mas você falou exatamente o que eu já estava pensando. É uma preparação. Primeiro, antes de partir para o ataque, você tem que ter uma boa defesa. Né? Todo mundo, quem leu o São Tzu sabe. Você não vai atacar sem ter uma boa defesa estabelecida. Essa, para mim, é uma forma do Bolsonaro estar consolidando a sua defesa. Nós temos, gente, a Bia Kicis agora na CCJ. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam a importância que isso tem, gente. Isso é grandioso. Quão maravilhoso é isso. Nós vamos poder voltar a revogar a PEC da Bengala agora, que a Bia está com o projeto de lei lá, e ela vai fazer acontecer o voto impresso. Ou voto auditável. Vamos trocar as palavras, porque eles inventaram uma narrativa de que a pessoa imprime o voto e vai para casa, né? É auditável. É uma maneira de nós podermos auditar o momento mais crucial de uma democracia e certificar de que o voto seu foi para a pessoa que você votou. Parece que pedir isso é um absurdo, né? Hoje em dia, pedir o óbvio, negacionista, fascista, maquinista, frentista, beleza. Então, nós temos a Bia na CCJ, nós temos agora como os comandantes das Forças Armadas, o ministro da Defesa alinhado com o presidente e casca grossa. Não é aquele ministro que faz maquiagenzinha antes da entrevista para a imprensa, não. Tá? Não é aquele militarzinho de ninguém, não. É o cara casca grossa mesmo. Que coloca o Brasil em primeiro lugar, coração verde e amarelo. Pelo menos o que tudo mostrou até agora. Todas as declarações, tudo que eu vejo do Braga Neto fazendo, é essa a impressão que eu tenho. Então, tudo está preparado. Agora, o outro lado também está se preparando. O outro lado está percebendo essa consolidação, está percebendo a Bia na CCJ, está percebendo o exército mais alinhado com o presidente fazendo parte do governo. O que eles estão fazendo? Eles vão tentar enaltecer o Lula agora como a reencarnação de Cristo. Eu sei que é horrível usar essa palavra e Lula na mesma frase, né? Mas basicamente é isso que a imprensa vai tentar fazer. E já estão fazendo. Gente, olha a live do Reinaldo Azevedo. Há 4 anos atrás, o cara ficou durante 5 minutos xingando o Lula de tudo que era nome. Ladrão, corrupto, maior mentiroso do Brasil, Salafara, tem que passar a vida preso. Sábado, né, ou sexta, tava lá, dia 1º, gente, dia 1º, tava lá fazendo uma live, enaltecendo o Lula. Como assim?
Aí nós vemos a imprensa falando que tem que dar uma segunda chance para o PT, porque gente do céu, quem foi que falou que o Lula tem... O Rodrigo Maia. Rodrigo Maia disse, pelo menos o Lula tem visão de país, o Bolsonaro não tem. Descaradamente um apoio, assim, sem tentar esconder, totalmente vertendo para o lado do Lula, e todos se juntando atrás dele. O Lula é a personificação do instamento, ou que a gente chama de establishment, né? Do sistema. Ele é a personificação do estamento. E é isso. Então, nós já temos aí 2020 decidido. De um lado, o establishment, o instamento, aqueles que querem só o dinheiro público e destruir as nossas vidas. Do outro lado, o Bolsonaro. E o povo esclarecido. É isso. Então, tá bom. Quer voltar. Quer falar alguma coisa, Renatinho? Eu falei, o Molusco tá doido para voltar. Tá doido pra voltar. Lógico, né? Precisa roubar, o cofre tá diminuindo, né, filha? Precisa repor a mulher que perdeu ali com a Lava Jato, né? Precisa repor o dinheiro, né? Não, dinheiro não se repor. Não, o Lula não vai ficar sem abstinência, né? Fica na Camila, Renato, o Lula não vai ficar sem dinheiro, não. Daqui uma semana ou duas, o STF manda a gente devolver o dinheiro que a gente roubou dele. Pior que parece que vão mandar mesmo. Parece que nós vamos ter que arcar com tudo isso. Mas, devolver. A gente logo vê isso. Meninos, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra tê-los aqui. Prazer foi meu. Adoro quando vocês me convidam. Hoje eu tive a honra de participar do programa com o Renato, que eu acompanho sempre. Parabéns pelo seu trabalho, Renato. Você faz show, você acompanhando as votações lá nos Estados Unidos. E é bom que você vai e volta e acontece, né? Isso traz informação em primeira mão. Certo, Camila? Quem sabe daqui uns dias não vamos sermos nós, assim, viajando o mundo para trazer informação. Eu vou para a França, eu vou para... Onde vocês quiserem eu vou, não tem problema, tá? Eu também. Obrigada, Renatinho. Obrigado, Camila. Obrigado, Gustavo. Deus abençoe. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, viu? Que acompanho também e admiro bastante. E a todos os nossos amigos que acompanharam a live, Deus abençoe bastante. E vamos seguir. Não desistam. Tenham esperança e lutem. Nós vamos vencer. Quero lembrar ao pessoal do chat que nos apoia, que o canal só existe por conta da galera que assiste e acompanha a gente, que amanhã sai a edição nova da revista A Verdade, e o tema dessa semana é sobre a declaração do Braga Neto sobre 1964. Fiquem todos com Deus, um bom descanso, um bom restinho de Páscoa, e que a ressurreição de Cristo sirva como a nossa ressurreição e um novo recomeço para todos nós. Que Deus os abençoe, um bom descanso e até amanhã. Até amanhã, um abraço.